Bom, hoje vamos continuar o sistema endócrino, salientando aqui que incluímos pâncreas, porque o pâncreas tem a sua porção endócrina, então eu puxei para o sistema endócrino. Então, em primeiro lugar, a suprarrenal. A suprarrenal é a terceira glândula endócrina, a quarta, né, que nós vamos ver, chama vista hipófise, tireoide, paratireoide, agora suprarrenal. A suprarrenal direita fica entre o polo superior do rim direito e a veia cava inferior. Ela tem geralmente o aspecto de um chapéu de 3 bicos. Lembra aquele chapéu do exército napoleônico que tem 3 bicos. E essas glândulas, elas normalmente ou estão em cima do polo do rim, tanto direito quanto de esquerdo, ou às vezes um pouco afastada, e por isso é chamada de adrenal, próximo, e não de supra. Então, suprarrenal ou adrenal. São glândulas que são envoltas normalmente por grande quantidade de tecido adiposo. Então, aqui a gente está observando, isso aqui é o tecido adiposo envolvendo a glândula, e essa glândula, ela mede em torno de 5 por 4 por 1 centímetro de espessura. Quando eu faço o corte histológico, eu observo o seguinte: a parte mais central, que eu vou chamar de medula, enquanto que a parte externa eu chamo de córtex. Então, a semelhança da casca de uma árvore, eu chamo a parte externa de córtex ou região cortical. E a parte mais interna, igual o tutano de um osso, eu chamo de medula. Então, a parte mais interna, a medula. Então, essa glândula é o aspecto, principalmente a suprarrenal direita, tem esse aspecto de 3 bicos. A parte central medular e a parte mais externa, a região cortical. Toda a glândula é envolta por um tecido conjuntivo denso, modelado, que vai constituir a cápsula da glândula. Então, a cápsula vai possuir um tecido conjuntivo denso modelado. Na realidade, essa glândula é formada, ela possui uma origem embriológica diferente. O córtex possui uma origem embriológica e a medula possui outra origem embriológica. Então, células mesodérmicas próximas ao mesotélio dorsal se proliferam próximo ao rim em desenvolvimento, e a proliferação vai dar origem dessas células mesodérmicas ao córtex da glândula. Então, o córtex glandular, ele é subdividido em 3 regiões. É uma glândula cordonada, ou seja, cordões de células intercalado por vasos sanguíneos. Então, cordões de célula intercalado com vaso sanguíneo, uma glândula cordonada. Esse aspecto é bem visualizado no córtex da glândula. Normalmente, o aspecto não é tão evidenciado como um cordão na periferia, mas no meio do córtex é melhor observado esse aspecto em cordões. Então, cordões de célula, uma célula após a outra, vai formar um cordão. E sempre, como é uma glândula endócrina, eu vou ter vasos sanguíneos intercalando esses cordões. A primeira camada observada logo abaixo da cápsula é um grupamento de células para formar esses cordões bem diminutos. E essas células formam como se fossem pequenos novelos nesses cordões. Então, essa faixa aqui abaixo da cápsula é denominada de zona glomerulosa. Então, a zona glomerulosa da suprarrenal. A zona sequencial à zona glomerulosa ela é mais substancial, as células são maiores, poliédricas, e o núcleo já é mais evidente. Essas células aqui vão constituir a zona fasciculada da suprarrenal.
Então, essa zona fasciculada, uma característica é que essas células possuem lipídios no citoplasma. Por possuírem lipídios no citoplasma, essas células adquirem gotículas não coradas no citoplasma e dá aparência à célula de um queijo suíço. Então, essas células da zona fasciculada são conhecidas também como espongiócitos. Então, espongiócito é o nome que eu dou às células que constituem a zona fasciculada da suprarrenal. A última camada da córtex, as células têm um formato irregular, os cordões também se anastomosam, se bifurcam, se anastomosam, e essas células são de diversas formas e tamanhos, constituindo a zona reticular do córtex da suprarrenal. Então, o córtex da periferia, abaixo da cápsula, até a região medular, tem origem mesodérmica. Então, vão constituir a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticular da suprarrenal. A porção interna, a medula, ela tem origem embriológica diferente. Células oriundas da crista neural, que irão formar o gânglio celíaco da cadeira simpática, elas vão desviar no seu trajeto e vão em direção ao córtex em desenvolvimento e vão constituir a medula da suprarrenal. Então, a região medular é constituída por células oriundas da crista neural. Essas células que deveriam ir para formar o gânglio celíaco da cadeia simpática se desviam no seu trajeto e vão formar a medula da suprarrenal. Além disso, dessas células, a medula é característica pela presença de veias de grande calibre. Então, histologicamente, cordões celulares oriundos da crista neural, portanto, uma origem nervosa, deveriam formar as células do gânglio celíaco da cadeia simpática se desviam para formar a medula do suprarrenal. E essas células se colocam em torno a veias de grande calibre. Então, eu tenho a córtex e medula formando a glândula de origem embriológica diferente. Então, numa coloração hematoxilina e eosina, a gente observa o seguinte: a cápsula, um tecido conjuntivo denso, aqui não muito evidente, precisando de maior aumento. A região cortical, observa a região cortical, ela circunda toda a região medular. Então, olha a região zona glomerulosa, mais corada aqui na periferia, a zona fasciculada da suprarrenal, ela é mais exuberante, a zona reticular fazendo limite com a medula. Então, a medula, a gente observa a presença de veias, luz bem ampla, né, marcando a medula da suprarrenal. Observa no maior aumento aqui, cápsulas de tecido conjuntivo. Olha os núcleos aqui bem próximos das células da zona glomerulosa, é uma zona bem pequena. Zona fasciculada tem um tamanho maior. As células quase não se coram porque apresentam o quê? Lipídios no seu citoplasma. Então, essas células espongiosas vão constituir a zona fasciculada. E fazendo o limite aqui com a medula, nós temos a zona reticular. Aqui na zona reticular, essas células apresentam normalmente uma substância finamente granular e acastanhada no citoplasma, denominado de lipofuicina. Então, a lipofuicina é característica das células da zona reticular da suprarrenal. Então, cápsula, tecido conjuntivo
denso modelado, zona glomerulosa, núcleo citoplasma, ele é bem pequeno, né? Então o núcleo ele fica mais evidente. Zona fasciculada e zona reticular. Então, zona glomerulosa, cápsula. Olha, as células da zona glomerulosa formam como se pequenos novelozinhos, olha. Daí o nome glomerulosa, glomo significa novelo. E aqui nós já observamos ó, as células da zona fasciculada. A presença, então, de lipídios no citoplasma. Olha, uma hora aumenta a zona glomerulosa, tá, o núcleo bem evidente. Essa zona glomerulosa, então, ela está sob o comando não do ACTH, mas sim daquele sistema renina-angiotensina que vocês viram na ESTO 1. Vocês viram que quando a cabeça de pressão cai, onde? Na arteriolar aferente do glomérulo, eu libero a renina, que vai agir sobre o angiotensinogênio plasmático, transformando a angiotensina 1, 2, que vai agir então sobre a zona glomerulosa da suprarrenal, liberando o quê? Liberando aldosterona. Então, o mineralocorticoide, a aldosterona, é sintetizado por essas células da zona glomerulosa da suprarrenal. Essa aldosterona, então, vai promover uma vasoconstricção e promover a captação de água através da retenção de sódio nos tubos renais, tubo contorcido distal e coletor. Então, essa zona não está sob efeito do ACTH. Já as duas outras, a zona fasciculada, principalmente, ela sim está sob efeito do ACTH. Então, tanto o hipotálamo quanto o ACTH da hipófise estimulam o córtex da glândula. Então, um hormônio trófico estimula o desenvolvimento e a função da glândula. Essas células, então, produzem principalmente o quê? O cortisol. Então, o cortisol, oriundo do ciclo pentano-peridofenantreno, e daí a presença, então, de lipídios no citoplasma, e essas células, então, não se coram na hematoxilina e eosina. Então, observa aqui um corte corado pela hematoxilina. O núcleo mais escuro, em virtude da hematoxilina, e o citoplasma bem eosinofílico, bem rosa, marcando, então, a presença da eosina. Observa as regiões não coradas aqui, olha, que é a presença de lipídios. Marcando aqui, como o capilar não está sob grande pressão, a gente vê uma célula endotelial aqui. Essa célula aqui, olha, endotelial. Observa aqui a hemácia. Esse aspecto aqui birrefringente de uma hemácia, outra hemácia. Aqui uma célula endotelial. A célula, o epitélio pavimentoso simples, quer dizer, o endotélio marcando a presença do capilar. Então, apesar aqui, o capilar, pela presença de hemácia, eu verifico que o capilar se intercala entre esses cordões de célula. Observa o menor aumento, o maior aumento aqui ao lado, da zona ou camada fasciculada da suprarrenal. Em menor aumento, olha, observa o capilar, presença de hemácias no interior, olha, grumos de hemácia aqui, birrefringente, bem eosinofílico, e essas células mais o núcleo achatado representam o endotélio. Dá para identificar, apesar do capilar se apresentar colabado, onde existe o capilar entre as células coordenadas. A última camada, então, que está em contato com a medula suprarrenal, seria a camada reticular. Essa camada reticular, você tem as células de contorno e formas diferentes, os núcleos são evidentes, mas
os cordões se anastomosam, se bifurcam e não têm um formato tão retilíneo como o da camada fasciculada. E observa que, em menor aumento, dá para ver uns grânulos no citoplasma. Esses grânulos aqui são grânulos de lipofuscina, muito característico no interior dessa célula. No microscópio, ele aparece com aspecto de acastanhado, bem granular acastanhado, no citoplasma dessas células. Olha a presença do vaso sanguíneo, olha o núcleo aqui, as hemácias marcando o vaso sanguíneo. E essas células produzem o quê? Elas produzem androgênios fracos. Então, esses androgênios, hormônios masculinos fracos, são produzidos pela zona ou camada reticular da suprarrenal. Então, um menor aumento, observando o córtex, zona fasciculada. Olha essa aqui, zona fascicular, bem característica, quantidade de lipídios, né, que apresenta o interior dessa célula aqui. Então, caracterizando esse aspecto de um queijo suíço, que é um dos espongiócitos. Então, os cordões de espongiócitos formando a zona fasciculada da suprarrenal. Macroscopicamente, se eu jogar um ácido crômico sobre a glândula, a parte central correspondente à medula apresenta uma coloração ferruginosa. Então, essa coloração ferruginosa vista macroscopicamente, após eu jogar o ácido crômico, é denominada reação Chromafim. Então, as células da medula, elas reagem com o ácido crômico em virtude do hormônio estocado no seu interior, fazendo essa reação, então, Chromafim. Aqui representado as zonas do córtex suprarrenal, glomerulosa, fasciculada e reticular, mostrando a medula, lembrar a veia de grande calibre e a reação Chromafim vista macroscopicamente. Então, essas células da medula, nós dissemos que eram células que deveriam formar o gânglio celíaco. Na realidade, essas células cromafins, elas são produtoras de um hormônio que é produzido na cadeia simpática. Esse hormônio foi o primeiro hormônio identificado em 1901, denomina-se o quê? Epinefrina e, posteriormente, a norepinefrina. A epinefrina e a norepinefrina têm o nome comercial de adrenalina e noradrenalina. Em conjunto, são chamados de catecolaminas. Então, as células cromafins, elas produzem as catecolaminas. No menor aumento, observando todas as camadas, a cápsula, a zona glomerulosa, ou núcleo mais evidente, a zona fasciculada, a zona reticular, em contato com as células cromafins da medula da suprarrenal. Então, medula e córtex formando uma única glândula, porém de origem embriológica diferente. Então, lembrar que as catecolaminas, elas dão um reforço à cadeia simpática. Todo momento que você toma um susto, uma carga de catecolamina é jogada na circulação. Então, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a quantidade de sangue, o baço joga mais sangue, o glicogênio estocado é convertido em glicose e coloca o indivíduo numa situação de fuga. Então, toda vez que o indivíduo é submetido a um susto, a um momento de medo, há uma descarga de catecolaminas na circulação como um reforço da cadeia simpática. Então, observe que toda a vascularização vai correr
entre as células e vai atingir as veias no interior da medula. Então, lembrar que o córtex, principalmente zona fasciculada, está sob o domínio do ACTH, então, hormônio estimulante do córtex da suprarrenal. Um maior aumento, mostrando a veia, tá? As células cromafins, as células da medula, tem esse aspecto na hematoxina e eosina, elas se coram bem basoidicamente, olha, as hemácias aqui no interior da veia. Olha o limite da região reticular, que é a região reticular, com a medula do suprarrenal. Nós temos o limite córtico-medular. Bom, agora vamos ver o pâncreas. O pâncreas, na realidade, ele é duas glândulas também em uma, porque a grande maioria do pâncreas é exócrino, mas no interior dele existe pequenos conjuntos de células que vão exercer a função endócrina. Ele é subdividido em cabeça, corpo e cauda. Então, a cabeça é abraçada pelo duodeno, o corpo corresponde à maior parte da glândula e a cauda está projetado próximo ao baço. Então, no reto peritônio, cabeça, corpo e cauda. Macroscopicamente, ele tem esse aspecto, olha, anfractuoso, irregular e branco-rosado. Observa que, como se fosse a espinha de um peixe, o ducto excretor da glândula atravessa todo o pâncreas, do corpo à cabeça, da cauda à cabeça. Então, a gente vai observar um ducto excretor correndo por toda a extensão da glândula. Observe aqui, ó, cauda, cabeça, nós tínhamos o colédoco desembocando, entrando na parede do duodeno, e ele ia encontrar o ducto pancreático principal. Olha, o ducto pancreático principal, correndo por toda a extensão, se associa ao colédoco na parede do duodeno e emerge na mucosa duodenal sobre a papila. Então, a união do colédoco com o canal pancreático principal forma essa ampola aqui, essa dilatação, que é a ampola de Vater. Então, o canal pancreático principal é também conhecido como ducto de Wirsung. Aqui a gente tem um pâncreas acessório, que pode ocorrer. Então, se houver a presença do pâncreas acessório, nós temos um ducto aqui extra, desembocando no ducto pancreático principal. Esse canal do ducto do pâncreas aqui acessório, eu denomino de canal de Santorini. Então, a cabeça do pâncreas envolto pelo duodeno, abraçado pelo duodeno. Observe, ducto pancreático principal, seguindo em direção à parede do duodeno. Ele se encontra com quem? Com o colédoco. Olha lá, nós tínhamos o ducto hepático direito, o ducto hepático esquerdo, formando o ducto hepático comum. Depois da emergência do ducto cístico para a vesícula biliar, nós denominamos o restante de colédoco. O colédoco, então, unindo-se com o ducto de Wirsung, forma a ampola de Vater na parede do duodeno e emerge aqui a papila duodenal. Então, a abertura do ducto pancreático e biliar na mucosa duodenal é feita através dessa papila aqui. Observem que o ducto pancreático principal, o ducto de Wirsung, vai emitir pequenas ramificações. Olha, essas ramificações quase sempre vão coincidir com a projeção de conjuntivo da cápsula. Então, observa, a cápsula
muito delgada de tecido conjuntivo que envolve o pâncreas, ela pode emitir pequenos septos de conjuntivo que vai subdividir a glândula em lóbulos. Então, um lóbulo aqui, entre um septo e outro, você pode observar em alguns trechos mais evidentes. Então, quase sempre esses septos coincidem com esse ducto. Então, olha aqui, o septo e olha aqui um ducto saindo. Então, esse ducto que emerge do ducto pancreático principal é conhecido como ducto interlobular. Então, eu tenho o ducto pancreático principal e o ducto interlobular. Ducto pancreático principal, também conhecido como ducto de Wilson, o ducto interlobular. Ambos possuem um epitélio cilíndrico simples, tanto o ducto pancreático principal quanto o ducto interlobular. Porém, o ducto pancreático principal possui células caliciformes inseridas entre as células epiteliais. O ducto interlobular ele já tem somente um epitélio cilíndrico simples. Ambos, tanto o principal quanto o interlobular, eles são circundados por um tecido conjuntivo denso. Então, eu tenho um conjuntivo denso dando uma sustentação aos ductos principal e interlobular. Então, essa espinha dorsal do pâncreas é constituído pelo ducto pancreático principal. Partindo dele, eu tenho os ductos interlobulares que divide a glândula em pequenos trechos, denominados de lóbulos. Quando emerge uma ramificação menor do ducto interlobular, eu tenho essa ramificação já no interior do lóbulo, eu denomino de ducto intralobular. O ducto intralobular ele vai se inserir no interior dos ácinos pancreáticos. Então, toda a glândula, a porção exócrina, ela vai possuir o quê? Ácinos. O que são ácinos? Vocês viram na Esto 1, um conjunto de células tem um formato de uma pizza. Cada célula acinar seria a fatia de uma pizza. Então, a glândula, o pâncreas, exócrino, todo ele é constituído de ácinos do tipo seroso. O que é um ácino seroso? Célula bem corada e o núcleo arredondado em uma posição central. Então, o ducto intralobular, ele termina a porção final como o ducto intercalar, aquele que se insere no interior de um ácino. Então, o ducto intercalar significa inserir, é a porção ductal se inserindo no interior de um ácido. Ele vai coletar o produto de secreção das células acinárias. Então, observa, a porção exócrina, constituída pelos ácinos. Esses ácinos aqui, eles são produtores dos enzimas do suco pancreático. Então, o suco pancreático, a porção enzimática, ela é produzida por essas células acinárias dos ácinos. Essas células vão ser coletadas pelo ducto intercalar, que seguirão pelo ducto intralobular, interlobular e pancreático principal, para desembocar na segunda porção do duodeno. Então, todo esse sistema ductal tem a função de coletar o produto de secreção das células acinárias. Então, aqui você observa uma célula, um ácino, outro ácino, o núcleo bem arredondado, o citoplasma bem corado. Perdido aqui no meio dos ácinos, você vai encontrar essa estrutura, que é um cordão de célula, como se fosse um novelo de células,
que tem uma estrutura, então, diferente dos ácidos. Isso aqui é denominado de ilhota. Então, essa ilhota pancreática, ou ilhota de Langerhans, foi descoberta por um estudante e recebeu esse nome porque ela sobressaía dos ácidos, como se fosse uma ilha perdida no meio desses ácidos serosos. Então, o pâncreas é constituído somente por ácidos do tipo seroso. Observe aqui, núcleo bem arredondado, citoplasma bem corado. Então, aqui um ácido, aqui, olha, estrutura acinar. Às vezes, no centro do ácido, você vê um núcleo. Esse núcleo aqui, na realidade, pertence ao epitélio cúbico simples do ducto intercalar. Então, nós vimos ali, naquele esquema, no diapositivo anterior, que o ducto intercalar e o ducto intralobular possuem um epitélio cúbico simples. No centro do ácido pode surgir um núcleo ou uma célula pertencente àquele epitélio cúbico simples do epitélio do ducto intercalar. É conhecido como célula centroacinar. Então, no célula centroacinar, é uma célula que surge no centro do ácido, mas não pertence ao ácido, e assim ao ducto intercalar. Olha aqui, um ducto intercalar, outro aqui já um ducto intralobular maior, aqui também é intralobular, já aqui um ducto interlobular, observe o conjuntivo em torno a ele, já um epitélio cilíndrico simples. Quando começar a observar uma quantidade maior de tecido conjuntivo, já tem um ducto interlobular. Ducto intralobular. Aqui você observa que os lóbulos, como possuem um septo dividido muito delgado, no preparo da lâmina os lóbulos se soltam. Então, é fácil reconhecer o lóbulo porque forma essa faixa branca, que era o local que deveria estar sendo ocupado pelo septo conjuntivo. Observe aqui os ácidos, olha, bem característico, núcleo bem arredondado, ácidos serosos. Todos eles a presença de ácidos serosos. Menor aumento, observe menor aumento, um lóbulo, outro lóbulo, olha como o septo conjuntivo ele separa os lóbulos. No menor aumento, isso auxilia muito o diagnóstico do pâncreas. Todos os ácidos serosos. E perdido aqui no meio, olha, essas estruturas um pouco diferentes, as ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas. Essa seria a porção endócrina do pâncreas. Então, a porção exócrina vai ser constituída pelos ácidos serosos, ao passo que a porção endócrina pelas ilhotas de Langerhans. Olha, no maior aumento, a ilhota de Langerhans, como se fosse um terço sobre uma mesa. Olha a fileirinha de núcleos marcando a glândula cordonada. Se eu fizer uma coloração especial para vaso sanguíneo, eu vejo que essas células são intercaladas por vaso sanguíneo. Então, na imunistoquímica, essas células são de 4 tipos. Uma produtora de um hormônio chamado glucagon, o outro, mais conhecido. Então, as células alfas produzem glucagon. As células beta produzem insulina. Existem algumas células denominadas delta, que produzem um hormônio chamado somatostatina, e algumas outras, em menor número, chamadas célula PP, produzem um polipeptídico pancreático. Então, essas ilhotas de Langerhans, elas se situam mais na cauda e no corpo do pâncreas.
a porção endócrina do pâncreas. Observe, então, a presença de vasos sanguíneos e hoje, através da imunohistoquímica, você consegue distinguir a célula alfa, beta, delta e PP. Então, a porção endócrina do pâncreas é constituída por essas células, essas ilhotas de Langerhans. Olha aqui, uma hematoxilina eosina, muito bonito, olha, uma ilhota, o núcleo da célula, bem evidente, olha como ela se salienta aqui. E olha os ácidos, observe os ácidos serosos, núcleo bem arredondado e o citoplasma bem corado. Vocês vão ver na demonstração prática que as glândulas salivares, ela tem um componente também seroso, mas difere um pouco. Por exemplo, a parótida, toda a parótida também são ácidos serosos, mas a parótida não tem ilhota de Langerhans. Além disso, o sistema ductal ele é maior nas glândulas salivares, então eu pego muito ducto excretor. Já a glândula sublingual, ela possui tanto ácido mucoso quanto ácido seroso, e a submandibular também. Mas já a sublingual tem mais ácido mucoso do que ácido seroso, ao passo que a submandibular tem mais seroso do que mucoso. A gente vai observar a diferença entre mucoso e seroso na demonstração prática. Embora vocês já tenham visto isso na ISTO 1, nós vamos apenas recordar. Então, nós vamos ficar por aqui, fechando então com o pâncreas, com a ilhota de Langerhans, o pâncreas endócrino.